O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, versículo 30. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 25 de abril de 2025. O Senhor pôs no meu coração esta palavra aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne. Na tradução NVI está escrito assim: o coração em paz dá vida ao corpo. Nós vemos, meus irmãos, que quando a pessoa está sem paz, impaciente, sofrendo com amarguras, com rancor, com raiva, todo o corpo adoece. Inclusive até doenças como câncer, elas podem decorrer de amargura no coração, de angústia, doenças na alma. O coração se refere à alma, às emoções. Então diz que o coração com saúde é a vida da carne. E aí a pessoa vai acumulando, vai guardando mágoas, ressentimentos, rancores. E isso leva muitas vezes a pessoa a ter depressão ou até essas doenças malignas, que são também desencadeadas pelos problemas emocionais. Se o estresse pode causar problema cardíaco, rancor, amargura e mágoa também causam problemas no coração, literalmente. E podem causar doenças graves também. Então nós vemos, meus irmãos, que o Senhor nos ensina pela sua palavra que o coração com saúde é a vida da carne. O coração em paz, a pessoa que tem paz, o coração em paz dá vida ao corpo. Porque tudo começa na nossa mente. Quando estamos com angústia, com amargura, com mágoas, rancor, ressentimento, nosso cérebro passa a produzir hormônios como o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. E esse hormônio alto no corpo, que é produzido pelas glândulas adrenais, esse hormônio alto no corpo ele vai causar mais problemas. Vai causar um déficit nas vitaminas, nos neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina, e isso vai desencadear problemas de mais tristeza ainda. Um abraço, por exemplo, ele produz um hormônio da ocitocina. É um hormônio que dá um prazer através do abraço, afeto. Mas o rancor, ele adoece. Baixa a imunidade, libera o cortisol, a adrenalina, onde a pessoa vai ficando doente. Ao invés do corpo reparar os problemas que já tinha, ele passa a produzir mais coisas ruins. Então esse tipo de sentimentos, ele adoece a pessoa. Por exemplo, a pessoa que assiste jornal direto e aquilo entra na mente dela, ela fica nervosa, a pessoa se ira ou se mete em questões políticas e se ira a pessoa, e aquela ira, aquela raiva, aquela revolta vai adoecendo. Começa a trazer outras enfermidades, gastrite, pangastrite, colite, doenças musculares, tensão no pescoço, na mandíbula, bruxismo, dor de cabeça. Então é um círculo vicioso. Quando o coração não está em paz, ele vai produzir vários problemas de saúde. O coração com saúde é a vida da carne. Ou seja, a mente, tudo que é puro, como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é bom,
seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas se ocuparmos a nossa cabeça de coisas ruins, de pensamentos negativos, isso vai trazer doença no corpo, traz enfermidades. E a pessoa passa a viver com medo de tudo, com pânico, porque muitas notícias na mídia tem muitas manipulações, eles aumentam aquilo, existe, mas eles aumentam, potencializam aquilo. Existem manipulações na mídia, muitas manipulações. Isso dá ibope para a mídia, isso dá audiência, só que traz doença para aquele que assiste e que deixa entrar na cabeça, deixa entrar na mente, contamina o coração, como está escrito aos Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, que a raiz de amargura, ela brotando, ela contamina, traz uma contaminação ali na vida da pessoa, e ela só passa a falar naquilo, o coração dela fica cheio daquilo e contamina aqueles que estão à sua volta. É como alguém diz assim, né? E chegou aquela pessoa que só fala coisa ruim, que só traz notícia ruim, porque o coração desta pessoa está cheio destas coisas ruins. E isso vai trazendo um adoecimento, tristeza, negatividade, a pessoa tem medo do futuro, não tem mais vontade de produzir nada na vida, de ter nada de novo. Porque o medo a paralisa, o medo paralisa a pessoa, o medo adoece a pessoa. Por isso que, sobre tudo que se deve guardar, diz a palavra de Deus, guarde o teu coração, porque dele depende, outra versão diz, procede as saídas da vida, a fonte da vida, está no nosso coração. O Senhor Jesus certa vez disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim é que contamina o homem. Porque o que sai da boca é o que está cheio o coração. Da onde vêm os homicídios, os roubos, adultérios. Porque o coração da pessoa está cheio daquilo. E o coração cheio de coisas más vai falar coisas más. Porque a boca fala que o coração está cheio. Então nós vemos aqui pela palavra de Deus que o coração com saúde é a vida da carne, do corpo. O coração com paz. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, disse o Senhor Jesus certa vez, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós, por mais ansioso que esteja? Então traz a amargura, o coração com amargura, o espírito abatido. Diz a palavra de Deus que o espírito abatido ele faz secar os ossos. Faz secar os ossos. E também diz aqui que a inveja é a podridão dos ossos. A pessoa tem esse sentimento, então ele começa a olhar na grama do vizinho que é mais verde. Faz com que, como fez o sacerdote Asaf, começou a olhar a prosperidade dos ímpios. E começa a observar a vida das pessoas que estão numa vida melhor. Então nós vemos, meus irmãos, que uma coisa liga a outra. O coração com saúde é a vida da carne, o coração em paz é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, a negatividade, a mente cheia de coisas ruins, ela traz a inveja. Que a pessoa passa a olhar para si mesma e fala, nossa, minha vida é um fracasso. A minha vida é isso, isso e aquilo, e a vida do vizinho lá é melhor do que a minha. Então traz também sentimento de negatividade, de inveja. E diz aqui que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela desarma a estrutura, a pessoa perde a sua força. Se a pessoa começar a ter inveja dos outros, como diz o sacerdote Asaf no Salmo 73, ele quase se desviou porque ele tinha inveja dos ímpios ao ver a prosperidade dos maus. E ele, servindo a Deus como sacerdote no templo, não tinha aquilo que os ímpios tinham. Tinha enfermidade, os ímpios não tinham sofrimento. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele entrou no santuário do templo, ele viu o fim dos ímpios.
O coração com saúde é a vida da carne. Então guardemos, meus irmãos, o nosso coração. Não nos deixemos contaminar pelas coisas desta vida, pelas notícias manipuladas da mídia, por sentimentos de inveja, de mágoa. Soltai-vosão, diz o Senhor Jesus. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos vós também. Está lá em Colossenses que nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, como o Senhor Jesus nos perdoou. Porque estamos servindo ao Senhor Jesus. E servindo, meus irmãos, ao Senhor Jesus, temos que passar por cima do nosso ego, dos nossos desejos, das nossas vontades para fazer a vontade de Deus, porque estamos servindo ao Senhor. Para que possamos um dia ter direito à vida eterna e termos paz. Porque diz a palavra de Deus, não ignoramos os seus ardis. A quem perdoardes, eu perdoei, diz o apóstolo Paulo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque ele aproveita a ocasião e endurece, faz com que a pessoa fique com seu coração endurecido. Ah, não vou perdoar aquela pessoa porque ela não merece. E vai guardando rancor, vai guardando ressentimento, vai guardando mágoa. Quando vê a pessoa, ela está entrando num túnel, numa escuridão, com depressão, com doenças psicossomáticas e vai trazendo enfermidades no corpo. Enfim, não traz nada de bom. Aqui diz a palavra de Deus que o coração com saúde é a vida da carne. E o coração com saúde é quando nós guardamos a nossa mente, guardamos o nosso coração, fazendo a vontade de Deus e nos limpando de tudo isso, de todos os ressentimentos, mágoas, orando através da oração, através da reconciliação. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Através da confissão, através do diálogo, expor, colocar tudo para fora. E tudo aquilo vai saindo. É uma faxina no coração. É como uma faxineira entra na casa, um grupo de faxineiras, aquela casa abandonada, toda suja, e vão limpando, vão ajeitando, vão tirando os móveis, vão varrendo, vão passando pano, vão lavando. Abre as cortinas, tira as cortinas, abre as vidraças, os vidros, as janelas, as portas, para que entre a luz. E tudo aquilo vai sendo limpado, removido daquela casa. Horas depois, ou às vezes até dias, aquela casa que estava toda suja, ela fica limpa, sem sujeira nenhuma. Vamos limpar, meus irmãos, os nossos corações. Tirar todos os ressentimentos, mágoas, angústias. Porque diz a palavra de Deus que longe de vós toda a amargura, porque a amargura entristece o Espírito de Deus e contamina. A raiz de amargura, aos Hebreus também está escrito, que a raiz de amargura, ela contamina todos. A raiz de amargura contamina aqueles que estão à volta. E a amargura, o apóstolo Paulo diz, longe de vós toda a amargura, está lá em Efésios capítulo 4 e 5. A amargura entristece o Espírito de Deus. E sem o Espírito de Deus, para nos trazer a paz, o consolo, ficamos mais amargurados ainda, mais angustiados ainda, mais depressivos, doentes na alma, no coração. O segredo de ter uma vida plena, uma vida de paz, é liberar perdão, é não guardar mágoas, não guardar ressentimentos, nem rancor, nem ódio, nem desejar a vingança, a morte de alguém, desejar mal para ninguém, mas é orarmos por aqueles que nos ofenderam, orarmos por aqueles que nos odeiam, fazer o bem àqueles que fazem mal. O Senhor Jesus disse, se nós amarmos aqueles que nos amam, que galardão teremos? Então temos que amar aqueles que nos odeiam. Temos que fazer bem àqueles que nos fazem mal. Bem dizer, falar bem daquela pessoa que fala mal de nós.
se limpando a cada dia, confessando os nossos pecados diante de Deus, orando por aquelas pessoas que fizeram mal para nós, e a cada dia estamos mais próximos de Deus, um coração limpo, tendo paz, tendo vida e estrutura espiritual. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E a inveja, meus irmãos, não é só a pessoa não querer que aquela pessoa tenha. Inveja é a pessoa, além de não querer que a pessoa tenha aquilo, é querer ter o que é dela. Ou desejar que até aquela pessoa não tenha nada e morra. Porque Caim tinha inveja de Abel, porque as ofertas de Abel, elas eram aceitas por Deus, porque Abel tinha um coração puro, tinha um coração bom. Certa vez, quando Caim havia matado Abel, Deus falou que o sangue de Abel clamava a Deus. O coração de Abel era puro, de Caim era revoltado, era irado. E Deus falou para Caim: Caim, você tem que dominar este pecado. Se você não dominar este pecado, ele vai te destruir. E Caim não deu crédito a Deus. Certa vez disse: sou eu o tutor do meu irmão, sou babá do meu irmão Abel. E Caim já havia cometido o primeiro homicídio, porque o ódio estava no seu coração arraigado por causa da inveja. Uma coisa liga a outra. A inveja, o ódio, a inveja. E Caim estava cheio de ódio, porque Deus não havia aceito as suas ofertas, porque Deus não aceita ofertas com ódio, com rancor. Se lembrar do teu irmão, vai lá primeiro reconcilia com o teu irmão, depois vem e traga a tua oferta. Deus pesa os nossos corações, os nossos sentimentos. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração. Deus quer uma vida plena na nossa vida, uma vida de paz, uma vida de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É ter uma vida de paz, uma vida de boas obras, uma vida de amor, de misericórdia. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. É isso que é servir a Deus, que o Senhor nos ensina. Não é viver de aparência, mas viver de realidade, de sinceridade. Jó era sincero diante de Deus. Jó era os olhos do cego, fazia caridade. Jó era um homem que ajudava as pessoas. E Deus falou para o diabo que Jó tinha qualidade, que Jó era sincero, que Jó se desviava do mal, que Jó era temente. Nós vemos, meus irmãos, que a inveja ela corrói, ela destrói, ela traz sentimentos facciosos. Então se achegue diante de Deus. Ore ao Senhor, fala para Deus: Senhor, me tira todos estes sentimentos do meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E Deus vai limpar o teu coração, ouvinte. Deus vai limpar o teu coração, vai tirar estes ressentimentos. Vai colocar a paz no teu coração. Talvez esta doença, esta enfermidade que está na tua vida é por causa do ódio que você acumulou, por causa das revoltas, da ira. E você chegou nesta situação, neste ponto, por causa de todos esses sentimentos negativos, sentimentos de vingança, sentimentos malignos. Isto agrada ao diabo, não a Deus, meus irmãos. Deus quer que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, seguindo as suas pisadas. Cristo perdoou, o Senhor Jesus perdoou na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo o Senhor Jesus estando pregado na cruz, os seus pés pregados com pregos que transpassaram ali seus pés, que perfuraram até chegar na madeira, suas mãos que foram transpassadas por pregos grandes, que furaram as suas mãos para chegar na madeira. Seu sangue foi escorrendo aos poucos,
por causa dos ferimentos das suas mãos, dos seus pés, dos chicotes que ele levou nas suas costas, que arrancavam pedaços de carne, e o sangue escorria das suas costas, dos espinhos na sua cabeça, na cruz, a coroa de espinho, onde ele estava na cruz. Seu sangue aos poucos foi vazando, foi escorrendo. Mesmo assim o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, sendo apedrejado, disse também: Senhor, perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado. Não guardemos no nosso coração, meus irmãos, nenhum sentimento maligno, nenhum sentimento de revolta, de indignação, de ira. A palavra de Deus diz que a ira abriga-se no coração do tolo. A palavra de Deus nos ensina que a ira do homem não traz a justiça de Deus, que a ira do homem é inútil, porque ela não traz nada, não vai mudar nada aquilo que Deus pode fazer e vai fazer, e é Ele que tem o comando, e é Deus que tem o controle de tudo e o poder sobre todas as coisas. Então a ira do homem não opera, não vai fazer com que Deus venha fazer justiça rápido. A ira do homem não opera a justiça de Deus, mas é quando lançamos sobre o Senhor a nossa angústia, nosso sofrimento. O apóstolo Pedro vai dizer: se sofrer por fazer o que é mal, como que Deus não vai ser glorificado por isso? Que galardão tereis? Mas se sofrer por fazer o que é bom, isto é agradável a Deus. O sofrimento dos justos é agradável a Deus. Sofrer por fazer aquilo que agrada a Deus, sofrer por injustiça fazendo o bem, sofrer por sendo injustiçado. Mas ele diz, o apóstolo Pedro diz: não se sinta como um assassino, um malfeitor, um bandido. Antes glorifique a Deus. Sofrer por amor de Cristo, sofrer por fazer a vontade de Deus, isto glorifica a Deus. Estevão estava sendo apedrejado e Deus foi glorificado na sua vida. Cristo crucificado, Deus foi glorificado através da sua morte. E o Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, se fez maldição em nosso lugar. O Senhor Jesus sofreu, não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Isaías, no capítulo 53, descreve que ele era olhado assim, e as pessoas olhavam a sua aparência e desprezavam. Ele era como raiz de uma terra seca, ele não era uma pessoa de boa aparência, ele era rejeitado, desprezado. Mesmo assim, ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então, meus irmãos, se estão fazendo mal para a sua vida, faça o bem. Você está servindo a Deus. Você está servindo ao Senhor Jesus, seguindo as suas pisadas. E isso traz paz no coração quando tiramos do nosso coração todo sentimento ruim, todo desejo de vingança. Que o Senhor venha espremer estas feridas do teu coração, estas feridas purulentas. O Senhor vai espremer essas feridas, vai vazar tudo e vai limpar. O Senhor vai limpar todas estas feridas do teu coração, a te trazer a cura, a te trazer a paz. Receba esta palavra no teu coração, ouvinte. É uma palavra de cura. Deus quer curar a tua mente. Deus quer curar o teu coração, a tua alma. Te limpar de todo sentimento faccioso, todo ressentimento. Pai santo e justo, tira do coração desta pessoa, Pai, que ouviu a tua palavra, todo sentimento de revolta, Pai, de ira, de indignação, de mágoas, rancor, amargura, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Ó Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Entra com libertação, meu Pai, na vida desta pessoa, Senhor. Ó Deus querido,
Arranca esta ferida, Pai. Esta ferida que está no seu coração. Oh, meu Pai querido e santo, liberta pelo amor do teu santo nome, ó Deus querido. Entra, Senhor Pai, com providência, espremendo esta ferida, limpando, Senhor, para que possa cicatrizar, meu Pai, de toda a dor. Oh, Deus da glória, entra com providência, Pai, com libertação, com restauração, Senhor, com transformação, por amor do teu santo nome, ó Deus da glória, por amor do teu santo nome, ó Deus. Que esta pessoa venha ficar livre, meu Pai, com seu coração livre, leve, que todo mal venha cair por terra, que as escamas venham cair dos seus olhos, as escamas do ódio, da ira, como estava na vida de Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos na época. Mas quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, as escamas caíram-lhe dos seus olhos. Ó Deus da glória, que toda a escama do ódio, da ira, da vingança, sejam caídas, sejam removidas da vida espiritual desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Entra, meu Pai, com providência, com restauração, com saúde espiritual e com regeneração na vida de cada ouvinte, meu Pai, que ouviu a Tua palavra. Receba esta voz de oração, ó Deus, no santo nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, que esta palavra venha entrar com cura na tua vida, com libertação, em nome do Senhor Jesus. Acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória em Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Deus seja sempre louvado.